Já reparou que quando você tá em lugares diferentes, você age de formas diferentes? E não só isso, dependendo das pessoas que estão com você, isso também acontece. Por mais que você ainda seja você, quando você tá na academia, você se comporta de um jeito, se você vai numa festa, se comporta de outra forma, se você tá com amigos, é de um jeito, com a família de outro. Isso não é ser duas caras, como tem pessoas que falam. Na verdade, isso quer dizer que você se molda de acordo com o ambiente que você tá. E ambiente conta como absolutamente tudo, viu? Inclusive, eu lembro que quando eu tava estudando comportamento alimentar, eu li um livro que estava falando sobre um estudo que fizeram. E nesse estudo, algumas pessoas entravam numa sala que tinha comida na mesa, e eu não lembro ao certo o que era, se eram cookies ou chocolate, mas tinham duas situações, onde uma tinha apenas a comida na mesa e outra tinha embalagens no lixo ou farelos na mesa, como se a pessoa anterior que passou por esse experimento tivesse comido. E por incrível que pareça, só da pessoa achar que a outra pessoa comeu, fez com que as pessoas que tiveram esse estímulo da embalagem comer mais do que comparando com as pessoas que não tinham esse estímulo. E se a gente parar pra pensar, no mundo que a gente tá vivendo hoje, a gente recebe muitos estímulos visuais o tempo todo e na palma da nossa mão. E acabam nos influenciando a todo momento sem que a gente sequer perceba. Inclusive, acho que a gente pode considerar até como uma extensão do nosso ambiente físico. Porque por mais que não seja o nosso ambiente real, o que você consome na internet te influencia, ainda mais nessa era que estamos, onde passamos a maior parte do tempo em frente às telas. E por mais que a gente até diminua esse consumo, o que realmente influenciaria essa mudança no ambiente digital seria selecionar o tipo de conteúdo que a gente consome. E eu me incluo nisso. Inclusive, tem vezes que separo um tempo e vejo quem ainda faz sentido eu seguir acompanhando e quem não faz mais. Tem pessoas que às vezes estudaram com a gente, mas em outra classe que você nunca nem falou um oi com ela, mas você tá seguindo, sabe? Tem blogueiras que você às vezes acha que se você seguir elas, você vai acabar se incentivando vendo elas. Mas no fundo, quando você vê os conteúdos, acaba se comparando e se sentindo mal. E esse é um ponto muito importante, para saber como você se sente com aquele conteúdo. E não ficar ali no automático só consumindo. Porque hoje em dia, o que vale mais do que qualquer coisa, até mais do que o dinheiro mesmo, é o nosso tempo, porque isso não tem como recuperar. Depois o tempo não volta. E as empresas sabem muito bem que a sua atenção é importante. Por isso desenvolvem formas de você consumir a plataforma cada vez mais, até mesmo sem perceber que o tempo passou. Porque assim eles ganham mais dinheiro de publicidades, de anúncios. Eu tô trazendo esse assunto porque muitas vezes não percebemos que ficamos tão imersos nas redes sociais. Inclusive, vai nas configurações do seu Instagram. Procura por gerenciamento de tempo. Lá você vai conseguir ver uma média diária que você fica na plataforma. E até de forma isolada, em cada dia da semana, quanto tempo você ficou nessa rede social. Se você nunca fez isso, talvez tome até um choque de realidade, assim, mas isso pode ser bom. Porque assim você fica mais consciente do seu uso, e se você quiser diminuir, até recomendo que use o limite de tempo que tem na própria plataforma. Lá você pode configurar um tempo limite, por exemplo, 1 hora por dia. Assim, se você tiver passado esse tempo, o Instagram vai te avisar, e assim você pode simplesmente sair do aplicativo ou se quiser continuar, você pode adiar por mais 15 minutos ou 5 minutos. E eu achei interessante deixar a gente um pouco mais consciente do nosso uso, sabe? Eu acho que vale a pena testar. Mas voltando para as pessoas que você segue, eu quero que você comece a se perguntar: essa pessoa me inspira ou me deixa para baixo? Esse perfil me agrega ou só rouba minha atenção? Eu saio mais leve ou mais ansiosa depois de ver aquilo? Percebe essas sensações e começa a selecionar as pessoas que não estão te fazendo se sentir bem com você mesmo, ou que simplesmente não faz mais sentido acompanhar e deixa de seguir. E eu sei que talvez surja o pensamento de que, eu conheço essa pessoa, ela vai ficar chateada se eu parar de seguir. Mas vamos aos fatos. Muito provavelmente ela não vai notar, porque não tem notificação de quem parou de te seguir. Mas eu entendo que tem pessoas que é mais difícil de se desvincular, né? E tá tudo bem se nesse momento você não quiser parar de seguir. Mas se essa pessoa acaba fazendo com que você se sinta mal com você mesma, silencia. Assim os conteúdos eles não vão aparecer pra você e você cria um ambiente mais favorável pra você mesmo. Mas agora vamos pro óbvio que às vezes a gente esquece. Ou até finge que esquece, né? Mas que conseguimos identificar de forma mais fácil, que é o espaço físico. Se a sua casa ou o lugar onde você trabalha tá cheio de coisa espalhada, com bagunça, muito provavelmente a sua cabeça também fica mais, digamos que, poluída. E você tem dificuldade de focar no que realmente precisa fazer. E aqui eu não tô falando que precisa ser aquela faxina completa, aquela organização perfeita. Mas eu acho interessante você reservar um tempinho pra dar uma geral, sabe? Pode ser só 15 minutos pra tirar os papéis acumulados da mesa, guardar as roupas jogadas, tirar tudo que não for usar no momento e deixar o mais organizado possível o seu ambiente. Assim você já manda um sinal pro seu cérebro de que as coisas estão sob controle.
e que você pode focar no que precisa. Porque quanto mais coisas espalhadas você vê, mais o seu cérebro entende que tem tarefas inacabadas. E esse excesso de estímulo pode gerar distração e até ansiedade. Agora, quando o ambiente está mais limpo, a sua mente tem mais espaço para se concentrar no que importa de fato. E essa organização acaba criando uma sensação de leveza, de bem-estar, que ajuda até a lidar melhor com as emoções. É como se o ambiente externo ele fosse um reflexo do seu estado interno. E quando você organiza o que está à sua volta, geralmente também consegue organizar melhor as suas ideias. Percebe como as mínimas coisas acabam influenciando o nosso estado emocional? Mesmo que de forma indireta. Quer ver um exemplo? Se você deixa em cima da mesa um pacote de biscoito e as frutas estão na geladeira precisando ser higienizadas, descascadas, cortadas, adivinha qual que você vai consumir mais? O biscoito, provavelmente. Porque o seu ambiente deixou esse alimento mais fácil de ser consumido e de forma mais rápida. Então, se você se cerca de estímulos que te ajudam, fica muito mais fácil manter hábitos saudáveis, reduzir a ansiedade e até procrastinar menos. Agora pensa comigo, quais pequenos ajustes você pode fazer ainda hoje no seu ambiente, seja no digital ou no físico, para melhorar a sua vida, da sua eu do futuro? Ah, e claro, vale lembrar que quando a gente fala de ambiente, não é só o espaço físico ou o digital que nos influenciam, né? As pessoas ao nosso redor também têm um peso enorme nas nossas escolhas, seja pela convivência, seja pelo simples olhar de aprovação ou reprovação. A influência das pessoas ao nosso redor, principalmente as que a gente mais convive, pode acabar moldando as nossas decisões. Por exemplo, se você crescer vendo na sua família pessoas que treinam e cuidam da saúde, muito provavelmente você também vai ter esse costume. Agora, se você crescer em uma família que tem o costume de ficar assistindo televisão, comendo e não praticando nenhuma atividade física, não sendo tão ativo, você provavelmente será moldado a ser dessa forma também. Isso se chama aprendizado por observação ou modelagem, que é essa questão de você aprender a observar mesmo. Inclusive, tem uma imagem que me veio à cabeça que são duas mães, né, conversando, e uma fala que não sabe o que fazer pro filho se alimentar saudável. Também tem uma tirinha de que a mãe não sabe o que fazer pro filho começar a ler, o que precisa pra escola, né? E a outra mãe simplesmente, tipo, não sabia aconselhar, né? Mas ela nitidamente estava dando exemplo pro filho, por isso que o filho dela estava estudando, por isso que o filho dela estava se alimentando bem. Inclusive, eu vou tentar achar essa tirinha e vou colocar aqui se eu achar, mas é muito essa questão do exemplo. Isso vem muito das crianças, né? Elas aprendem muito com os pais, observando os pais. Então, se você se alimenta bem, se você acaba optando por escolher uma fruta ao invés de um doce, ela vai querer uma fruta ao invés do doce. Né? Agora, se você força ela a comer uma fruta e você tá comendo doce, você não tá dando exemplo, não tá tendo essa aprendizagem, né? Essa modelagem. Então, às vezes, só de você dar o exemplo, não precisa ter tanto esforço para que a pessoa faça o mesmo comportamento. O interessante é que quando você cresce, por mais que você às vezes tenha essa vontade de mudar, o seu ambiente, nesse sentido geral, assim, tanto o ambiente físico como as pessoas, acabam influenciando a continuar o mesmo. Às vezes a sua mãe sabe que você tá querendo emagrecer, mas viu um doce que você gosta e comprou pra você. Tem um estoque de chocolate em casa escondido e às vezes, por não saber lidar com as suas emoções, você acaba recorrendo à comida no automático. Pequenos hábitos que acabam fazendo com que a gente continue no mesmo lugar, sabe? Talvez até mesmo a opinião das pessoas que são importantes pra você te influencie. Por exemplo, se na sua família você é o primeiro a querer se exercitar, pode ouvir algo como: pra que você vai fazer isso? Você não precisa disso. Ou então, você nunca foi de fazer exercício, agora quer bancar o fitness? Ou até mesmo, vai perder tempo com isso, porque daqui a pouco você vai desistir. E talvez ouvir essas coisas acabe te paralisando com o receio de mudarem com você, de não ter essa aprovação e ficar pensando o que vão achar de mim. Porque esses comentários, por mais simples que pareçam, eles podem pesar muito, porque vêm de pessoas próximas. E é natural sentir receio de ser rejeitada ou de perder essa aprovação. Inclusive, falei sobre isso no outro vídeo e tem alguns exercícios para te ajudar a superar esse medo do julgamento. Eu vou tentar deixar aqui anexado no card para você assistir depois, tá bom? Mas voltando, o que acontece é que muitas vezes, sem perceber, você acaba se sabotando para não destoar do grupo, para não causar esse estranhamento e ser rejeitado. Mas a verdade é que crescer e mudar inevitavelmente vai incomodar alguém. Isso não significa que você tá errada em querer algo diferente, mas sim que tá quebrando um padrão que aquela pessoa já se acostumou a ver em você. E aí entra um ponto importante. Você não precisa que todos entendam as suas escolhas logo de cara. O mais importante é que você entenda o porquê está escolhendo esse caminho. Porque quando você tem clareza disso, fica mais fácil você sustentar suas decisões, mesmo diante de críticas. Você sabe o motivo de estar fazendo o que você está fazendo.
sabe aonde você quer chegar com isso, e essa clareza acaba te direcionando e te mantendo constante, entende? E claro, não quero que você saia desse vídeo querendo mudar tudo de uma vez, até porque precisa ser algo sustentável. Inclusive, eu posso trazer um vídeo sobre como você pode construir novos hábitos de forma mais prática. Se você tiver interesse nesse tema, já comenta aqui pra eu saber, tá bom? Mas quero que você se lembre de começar com pequenos passos. Afinal, uma pequena mudança todos os dias constrói um futuro diferente. Às vezes, tirar uma distração do caminho, organizar o seu espaço ou colocar um limite no celular já é suficiente para abrir espaço para novas escolhas. Então agora me fala. Eu quero saber de você. Qual é a primeira mudança que você pretende fazer por aí? Comenta aqui embaixo porque esse espaço é para uma troca mesmo. Pode ser que a sua ideia ajude outra pessoa e quem sabe alguém daqui também traga algo que te inspire. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.